Comigo aqui no estúdio, 1819, vereadora advogada Márcia Tasquete, boa noite. Boa noite, Pedro. Um prazer estar aqui com você, com todos os seus seguidores, com a Carlinha, com toda essa produção maravilhosa. Obrigado, vereadora. Bom, a senhora que lutou tanto aí contra a taxa do lixo, amanhã a Câmara, sessão extraordinária. Sessão extraordinária, vamos votar os dois projetos, né? Vamos votar o projeto Do Edmilson. Porque entrou, como na ordem cronológica ele entrou antes, né? E vamos votar a revogação pela prefeitura, né? Pelo prefeito Guti. Mas na minha lógica, vereadora, a base aliada vai rejeitar o projeto do vereador Edmilson. Exatamente. E vai aprovar do prefeito Guti. Exato. Vai ajudar a aprovar, né? Porque, na verdade, a gente tem que deixar sempre bem claro, porque o prefeito Guti mandou esse projeto, e é lógico, ele tem uma base aliada forte, né? Uma base aliada grande. Então, vão votar a favor da revogação, junto com a gente, com nós que somos oposição, que lutamos desde o primeiro dia para revogar. E o prefeito só revogou, né, Pedro, por conta da pressão que nós fizemos, senão não teria revogado. Ele afinou. Não teria mandado o projeto para revogar, né? É lógico, ele percebeu que a popularidade dele despencou. E eu nem acredito que tenha sido a popularidade dele, que eu acho que até que ele não se preocupa muito mais com isso. Agora, eu acho que ele pensou nos vereadores, que muitos são candidatos. Não? Você acha que não? Ele pensou nele mesmo. Né? Não, eu digo naqueles que pressionam, porque de certa forma alguém deve ter pressionado lá, né? Porque os vereadores estavam apanhando demais. Estava acontecendo o seguinte, muitos vereadores estavam declarando que iriam votar no projeto do Edmilson. Do Edmilson, isso é verdade. Aí ele começou a perceber, principalmente os que são candidatos. Exato, porque eles iam ficar numa impopularidade, né? E aí, para não criar essa impopularidade, eles começaram a dizer, vamos votar logo, que é para poder não ficar ruim com a população, porque estão indo para a rua e estão sofrendo na rua, né, Pedro? Agora, a vereadora Márcia Tasquete, o projeto terá que, a partir de amanhã, ficar 30 dias na casa. Terá que ficar 30 dias na casa após deliberar, porque amanhã é só deliberação. Exato. Então, delibera e fica 30 dias quietinho na casa para depois nós votarmos, né? A pergunta é o boleto que vence no final do mês agora? Então, é o que eu estava falando ontem, inclusive subi na tribuna para falar a respeito disso. Com certeza, pelo que o prefeito falou, que eu achei usei um termo que eu não gosto de usar, mas eu usei, que para mim é um descaramento, o que foi feito, porque se ele mandou esse projeto, ele entendeu que o projeto não é bom, que o projeto não é constitucional. Pelo menos é o que a gente entende. Então, ele poderia, ao invés de falar que ele vai fazer a restituição dos valores por decreto, Pedro, ele deveria já falar isso no bojo do projeto. Eu não acredito. Né? Então, eu também não acredito, porque nós temos, juridicamente falando, nós temos aquele efeito que não retroage. Exato. E outro que retroage, né? E enquanto a lei não for declarada inconstitucional, e eu digo a lei municipal, né? Porque nós temos que deixar bem claro que o prefeito falou muito de lei federal e nada tem a ver com lei federal. Foi ele que fez a lei municipal. Então, enquanto a lei municipal não for declarada inconstitucional, esses valores, juridicamente falando, não vão ser devolvidos. Não. São devidos, inclusive. São devidos, inclusive. Então, vão ser devidos até o dia da revogação. Exato. Se só for revogado em setembro, a partir de setembro, para-se de cobrar a taxa. Até setembro é legal a cobrança. Agora, ele teria que vir a público, ter coragem, e eu digo que isso é uma questão de coragem, e falar isso que a gente está falando aqui. Olha, eu não posso restituir por isso, ou eu vou restituir e vou correr o risco por isso. E acabou. O problema é que, infelizmente, o Guti, o prefeito, ele tem essa forma de falar em live como se nada tivesse acontecendo. E a culpa nunca é dele. A culpa nunca é dele. Tem sempre um que ele quer colocar a culpa. E a culpa é dele. Né? Bom, foi ele que instituiu. Eu entendo que a prefeitura terá de emitir boletos agora no final de agosto. Terá porque não foi falado nada a respeito disso no projeto. Então, até a revogação
é devido à cobrança. Mas a grande maioria sequer pagou a cobrança antes da revogação. Então, agora é que não vão pagar mesmo, Pedro. E vão ficar devedores. O que eu entendo, que inclusive eu fiz uma emenda lá, e essa emenda é com relação a isso, a gente vai ter que deixar muito esclarecido, porque esse projeto ele veio mais um projeto muito aberto, muito de forma aleatória, mais um cheque, né, em branco, como a gente sempre fala. A gente vai ter que deixar esclarecido se vai restituir ou se não vai restituir e o porquê não vai restituir, né? Porque é muito fácil jogar mais uma culpa, às vezes, nas costas dos vereadores. Ah, não restituiu porque o vereador votou. Não, o vereador não tem essa culpa, né? Então, nós temos que deixar claro isso também. Porque nós lutamos para revogar. E fomos para a rua, fizemos tudo que nos compete fazer. Mas essa competência, realmente, eu entendo, inclusive, que seja só do prefeito. E ele afinou, como diz você. Ô, produção, o Douglas Murila, que reclamou ali do UBS Paravente, aliás, aquela UBS, vereador, é uma vergonha, né? A UBS Paravente? Nós temos uma estrutura ruim ali, Pedro. A estrutura, aliás, boa noite, Douglas, né? A maioria das estruturas de UBS, elas estão muito ruins. E hoje, o que mais incomoda e o que mais a população vem sofrendo é a falta de médico, de farmacêutico. E a estrutura, mesmo sendo pequena, se nós tivéssemos uma boa, ou se tivesse médico, uma boa rotatividade, talvez não sentissem tanto, né? Então, hoje, o sentimento de impotência, inclusive, que eu sinto, é a falta de médico. Inclusive, não posso esquecer que o doutor Ricardo Rui falou para essa vereadora no dia da prestação de contas da saúde. Ele disse bem claro que do ano passado para cá foram contratados quase 400 médicos. E eu fiz um requerimento, não me responderam ainda, mas eu quero saber onde estão os 400 médicos. A UBS Paulista precisa de uma reforma. A UBS ou a UPA? É a UBS. UBS. A UBS também, a estrutura da UBS Paulista é bem ruim e nós precisamos sim de uma reforma e nós precisamos de médicos. Inclusive, eu até pedi relatório de produtividade de médico lá, porque eu tenho recebido muita denúncia de que a médica ficou doente, entrou de férias, fica doente, não atende, e eu quero entender o que está acontecendo lá. Você sabe, né, Pedro, que a gente, semana retrasada, se não me falha a memória, até dei uma entrevista lá para a TV Câmara, nós aprovamos o prontuário eletrônico, foi sancionado o projeto da minha autoria, graças a Deus, e esse projeto, que é o prontuário eletrônico, foi sancionado pelo governo e já está sendo implantado em todas as unidades e também nos hospitais. Vão funcionar nas quase 80 unidades que nós temos aí, vão funcionar esse prontuário. Quando esse prontuário estiver todo instituído, todo arrumadinho, inclusive com uma plataforma que funcione, que eu também vou começar a pegar no pé com relação a isso, porque esse modo CIS que eles estão fazendo está muito ruim, o funcionamento está travando o tempo todo o sistema, e isso não é bom, não é uma ferramenta para travar, é uma ferramenta para ajudar o profissional da saúde a atender de forma mais eficaz e tal. Então, é bem importante esse projeto e eu acho que vai ser melhor, inclusive, para diminuir o tempo de espera no atendimento. Alguém falou aí da UBS Acácio. Eu vi uma reportagem hoje, não me lembro onde, também sobre a UBS Acácio, né? Está com... A UBS Acácio realmente tem também uma escada, né? Então, mais uma com escada, a Bananal. A Bananal também é assim, ou seja, não tem... É bem ruinzinha para a gente tá
indo lá e tendo um atendimento legal, não tem uma estrutura boa. A falta de médico, esses dias atrás não tinha nenhum médico na UBS Acácio. Eu duvido que essas UBSs tenham ABCB. Como é que pode receber pessoas enfermas com escada? Então, e sem médico, né, Pedro? E sem médico. Como que você atende numa UBS que não tem médico? Como que você vai buscar remédio nas farmácias e chega na farmácia, não tem, a farmácia está fechada? A Carla falou disso ontem, daqui a pouco nós vamos dar a resposta da farmacêutica. Na UBS São Ricardo. Não tem, não tem. E não adianta falar que tem. Na UBS Carmela, eu recebi uma denúncia, inclusive já fiz um ofício hoje para ver se a gente consegue mudar isso. A mãe vai dar vacina na criança, as pessoas falam, a enfermeira geralmente tem que pedir para a mãe trocar a criança no colo, porque não tem um trocador. Vereadora, poderia ser um projeto de manter pelo menos uma farmácia 24 horas? Pelo menos a população teria certeza, eu vou naquele lugar e vou achar o remédio, ou pelo menos vou achar a farmácia aberta. Uma farmácia da rede, né? 24, quantas farmácias nós temos 24 horas? O que nós temos, o que teria que ter, pelo menos a obrigação é ter dentro das UPAs e dos PAs, tem que ser 24 horas, né? Então, farmácia? Tem farmácia, mas é para o atendimento, né? Não é para, que nem na UBS, é povo. Então, mas Pensa comigo, vereador, toda drogaria particular, tem Agarraia, São Paulo, Drogazil, tem 24 horas. O povo, quando precisa de remédio, teria que ter pelo menos um local. Aí tenho certeza que vai achar lá. A seu pedido, Pedro, vou declarar aqui que esse projeto vai ser protocolado. Ótimo. Vai ter Obrigado. protocolado amanhã. Ótimo. Vou fazer esse projeto. Falta de remédios e é constante no Padre Bento. Aliás, fiquei impressionado que o Virgílio conseguiu ser atendido no Padre Bento. Então, eu vou te falar, eu estava falando agora há pouco do Padre Bento, eu vou tomar uma providência com o Padre Bento, porque todas as conversas possíveis e imaginárias eu já fiz, eu já tentei, eu já fui até lá várias vezes, inclusive deixaram de me atender, me atenderam na porta, não me deixaram nem entrar dentro da administração esse mês passado. Eu vou fazer um vídeo na quinta-feira, Pedro, falando do Padre Bento. Porque o Padre Bento, a impressão que eu tenho, que eles têm carta marcada para atender lá. Ou que eles atendem quem eles querem. Está parecendo mais um hospital particular dentro da nossa cidade, e que teria que ser um hospital estadual, mas é público e está dentro da nossa cidade. Então ele tem que respeitar a população da nossa cidade e não está respeitando. O que é interessante é que antigamente a gente sabia quem era o diretor do Padre Bento. Hoje em dia ninguém sabe, eu não sei. Então é o Dr. Nelson, que aliás sempre é muito educado comigo, porém não é resolutivo. E eu não passo a mão na cabeça, né? Eu falo mesmo o que eu penso, a realidade é essa. Não é resolutivo, atendem da forma que querem e não vai poder ser assim. É indicação de algum deputado? Eu não sei, né? De verdade, essa parte me falha, não sei. Mas eu vou procurar saber. Porque o que a gente precisa aqui, Pedro, é que ele atenda tanto quanto o HGG. O HGG atende todas as rodovias, as urgência e emergência, está atendendo cirurgia eletiva, atende Padre Bento, atende Hospital Pimentas. É o CECAP, né? É o CECAP, ou seja, é o Hospital do Estado também, mas eles estão fazendo mais de 20 cirurgias de fêmur por dia lá. O HGG o tempo todo está com a porta aberta para a nossa população. E o outro hospital do Estado, que é o Padre Bento, que deveria ser a mesma coisa, fecha as portas. O HMU se transforma num depósito, porque a pessoa entra no HMU, e num estado de urgência e emergência, por exemplo, com o fêmur quebrado, ou com AVC, como é um caso de um óbito que teve hoje, depois de acho que de 10 dias da pessoa internada, aí ela vem para o Padre Bento para avaliar a parte neurológica. Em vez de eles segurarem o paciente ali já, porque eles é que são a referência, eles devolvem para o próprio HMU. A Tereza Barbosa, sempre sarcástica, funerária eles conseguem abrir, verdade. E tem verdade. E tem funerária clandestina em Guarulhos, viu? Ligada a políticos, viu? E estão votando na Câmara o negócio de funerária, não estão? Não, lá vai votar o cemitério, que toda hora vem esse projeto, mas não sei o que acontece, que nunca... Então. Né? Terceirização do cemitério já está lá para votar. E tem algo a ver com funerária. Né? Que eu não
não sou favorável. Olha, falando em hospitais estaduais, você tem lá em Mogi das Cruzes, os hospitais estaduais são referência. Sim. A população se socorre muito bem lá. Sim. E também Itacoaxetuba. Nós temos um belo hospital estadual. Então, Guarulhos está pecando aí no Padre Bento. É bom pressionar também. Eu vou pressionar, mas vou pressionar mesmo, Pedro. Porque o que eles estão fazendo com a população não é justo. Doutora, o que a senhora fala sobre a falta de castração e o grande número de abandono de animais na cidade, a Regina Pereira. É a Regina Pereira. A Regina é uma grande protetora, que, aliás, merece toda a nossa admiração e respeito, porque essa mulher vive para os animais. E a gente se fala muito, inclusive eu fiquei de marcar para conversar melhor com ela. Nós temos um problema muito sério, que a castração acaba sendo que nem nós estamos falando aqui do Padre Bento. Ou você consegue na sorte, na hora que você vai cadastrar no site, ou deve ter alguém que indica, alguém que tem alguma predileção lá dentro, porque a dificuldade é muito grande. E pior, Pedro, eu acho que esses protetores, como a Regina, eles tinham que ter uma prioridade, né? E ao invés deles terem a prioridade, o DEPAN quer que eles façam cadastros de protetor. Poxa, quem é que tem dúvida de que a Regina Pereira é uma grande protetora em Guarulhos? Ninguém tem dúvida. Todo mundo conhece. Ela entra com processo toda hora para poder ser atendida. A mulher é reconhecida e tem que estar sendo cadastrada. Isso é questão de saúde pública também e tem que ser dado uma atenção boa com relação a isso. Eu não sou contra a prefeitura fazer um cadastro, mas não crie trabalho, né? Então, está criando mais trabalho. Então, vocês querem cadastrar, vocês façam o cadastro. Sim. Né? Não dê trabalho para o cidadão. Exatamente. Tá certo? Até porque a obrigação é deles. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete, e até amanhã na sessão, então. Até amanhã, Pedro. Obrigada. É sempre uma honra estar aqui com você e com todos os seus seguidores, com todos os que te assistem aí pela TV Guarulhos, pela live. Então eu vou aguardar o projeto da farmácia 24 horas, hein? Farei e amanhã vou te dar o protocolo. Local não falta, beijo, hein? Gente. Não falta. Claro que não. Local tem de sobra. Tá certo. É isso. Vamos lá, produção. Rápido intervalo.